Aê, beleza? Boa noite pra vocês, Boa estão noite. prontos? Hoje tem mais, hein? Estamos aí a todo vapor, igual aqueles trem de Minas. Bota lá a frase, ó. Só no vapor. Aqui é o vapor de uma água santa que faz a gente andar no trilho, é ou não é? Amém. E, cara, tem coisa que a gente só aprende depois de entrar direito nesse trilho aí, velho. Ainda mais quem é mineiro, que tudo coloca como trem, a gente entende de trem, de trilho. Então, pra mim, é uma honra estar nesse trilho aqui, trilhando a boa É um boa aprendizado para a vida inteira, né? Cada vez que a gente olhar para isso aqui, a gente vai estar aprendendo. Cada vez que a gente olhar para essas santas palavras, a gente vai estar aprendendo toda hora. Todo tempo. Falamos junto. Muito bom. Bom, todos os sábados às 7 horas, às vezes dá algum problema ali no YouTube, às vezes dá algum probleminha na tecnologia, mas pode ter certeza que toda semana vai ter um videozinho nosso para vocês com todo carinho. Então, se liga que neste sábado tem vídeo, beleza? Edson tá aí na área. Tamo junto. É isso aí, sempre. Porque senão a câmera não roda, né? Nossa. O cara ali é igual a palavra. Diz e a imagem passa a ser... Focaliza. Passa-se a imagem. Focaliza. Bota tudo dentro do enquadro. E pior que é o seguinte, a gente vai falar de uma história hoje muito legal. E a gente vai colher dessas pérolas agora aqui junto com vocês, porque eu e o Carlos, a gente se encontra na hora de gravar e aqui mesmo a gente faz todo o percurso da movimentação do vídeo, da troca, que a gente quer que isso seja honesto e a gente quer que isso seja genuíno do nosso coração. Então, muitas vezes a gente vem só através do Espírito. A nossa vida, constantemente a gente tem lido, estudado, meditado na palavra, entendido com outras pessoas que entendem muito mais que nós, consumido disso por diversas fontes, e a gente chega nessa mesa aqui para poder compartilhar, partir desse bom ensinamento, e a gente aprende um com o outro aqui mesmo. E eu espero que você aí possa fazer o mesmo aí com alguém, com um amigo, até pegar um trechinho do vídeo e poder dialogar com alguém, com a família, meditar sobre isso. Com quem está perto. Isso deve ser feito por nós, né? A partir do momento que a gente sente essas coisas, a gente involuntariamente quer fazer, né? É uma coisa que vem de dentro. A gente está falando do que nosso coração está cheio, né? A gente está querendo compartilhar com o que a gente tem. E a gente não tem todo um entendimento teológico, uma base. Todo um estudo e não sei o quê, né? A gente está fazendo de coração isso aí, com o que a gente está se alimentando diariamente. Cara, isso aí que a gente faz é muito louco, né? Porque, digamos assim, né? Entre aspas. Olha, tem coisa que é só pelo Espírito mesmo, né, Carlos? A gente que sabe. E o Espírito tem realmente movido a gente, graças ao bom Deus, que tem movido nós por lugares aqui, nesse momento, por conclusões e coisas muito bacanas. Então, a gente vê o nosso vídeo, você vê o vídeo? Eu vejo. Eu vejo e eu aprendo um monte de coisa. O Edson é o que mais vê, que ele edita e tudo, né? E eu aprendo um monte de coisa. Então, tem coisas que a gente vê do vídeo que na hora que eu vejo é que eu me dou conta, né? É muito legal isso também, né? É bem legal. Conseguir consumir daquilo que você ali está fazendo, produz. E aqui, Deus, né? O Espírito tem movido nós, graças a Deus. E a gente crê muito que a todo tempo a gente precisa entregar para que Ele mova a nossa mente, nossos olhos e faça com que as coisas cheguem no lugar onde Ele gostaria que chegasse. E no centro da vontade dEle é o melhor lugar onde a gente pudesse estar, em todo esse planeta. E a gente vai falar de uma história legal, que muito sensacional, na minha opinião, e ela
também é um desafio essa história, porque é de um cara que desafia autoridades, mas ele desafia autoridades dentro de uma possibilidade de manter a fé dele ancorada no Deus que ele acredita. Então, a nenhum motivo ele deixa a fé dele para fazer outras coisas, para obedecer outras coisas. Então isso também mostra pra gente o resultado de como, quando você se posiciona naquele Deus que você sabe quem é, o que acontece depois. Como que é o resultado de você se posicionar firmemente numa fé naquele que é o único e verdadeiro Deus. Então, hoje vai ser interessante, eu espero que a gente consiga aqui te dar muita coisa boa, e nós vamos falar da história do livro de Esther, tá bom? Então você pode abrir o livro aí, vamos nesse lugar, e vamos ver como se dá isso aí. Quer falar alguma coisa mais, Carlos? Estava aqui falando, só para a gente introduzir tudo, tá, né? Ótimo, tá ótimo. Essa história, ela tem toda a coisa do que a gente vive, sabe? Mas eu vou tentar trazê-la para o nosso mundo atual, porque é nessa hora que as coisas fazem mais sentido, né? Bom, essa época aqui era uma época que existia um rei, e esse rei chamava Xerxes. Difícil falar isso aí, mano. Xerxes. Ele era rei da Pérsia, uma capital, e a capital da Pérsia se chamava Suzano, na época. O famoso rei, né? Entra nos livros de história aí. Xerxes. É esse rei que dominava. Aqui até tá falando, ó, 127 províncias. Era um bom pedaço ali daquela área ali, daquela região. Ele era o rei, né? E nessa época aqui, ele tinha uma rainha e ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa em comemoração a alguma coisa que tá por aqui. Eu vou resumir essa introdução aqui. E a rainha, ela deu um banquete em paralelo, fez uma festa em paralelo só para mulheres. E aí, numa hora, ele queria juntar todo mundo, e mandou chamar a rainha para o lugar onde ele estava, porque ele queria fazer o banquete com todos, e queria que todo mundo visse a rainha dele e tal, né? E essa rainha, ela não quis ir, mano. Ela manteve lá a festa dela do outro lado e não quis vir. O rei mandou algumas pessoas chamar, não quis. Só que isso gerou um problemaço para essa rainha. Que essa rainha aí, ela, tipo... os caras voltaram com a notícia de que a rainha não ia para onde o rei queria que ela fosse. E aí o rei ficou meio assim, sem saber o que fazer. E aí, nessa época aqui, eles tinham uns caras que eles chamavam de conselheiros, que era assim... Ele tinha uns 7 conselheiros. E toda medida que esse rei queria tomar, que fosse mais séria, ou que ele tivesse em dúvida, ele mandava chamar esses conselheiros e perguntava. E aí, bem aqui no início, ele já fica meio assim, chateado com isso, fica bravo, chama esses conselheiros, e os conselheiros, eles dão para ele uma dica sobre isso. Eles falam, olha, uma rainha jamais poderia recusar o seu convite, então faça isso e aquilo com ela. Aí ele manda lá um decreto, ele ouve a voz desses conselheiros, ele faz um decreto tirando a rainha do posto dela, e essa rainha, nesse decreto, não poderia mais ser uma pessoa que se apresentasse à frente do rei. Então ela ia ficar sem essa possibilidade. Era uma pessoa que jamais poderia entrar na presença do rei novamente. Foi. E aí ele fica sem rainha. E aí os conselheiros falam, vamos encontrar uma nova rainha para você. E eles saem à procura
de várias mulheres em todas essas províncias e tal. E eles encontram muitas mulheres muito bonitas, e essas mulheres que eles escolhem, elas ficam 1 ano se preparando, assim, dentro do lugar do rei ali, daquele palácio do rei, né? E elas ficam recebendo cuidados e tratamentos, se embelezando. Isso. Instruções. De como que se porta na presença do rei. Tipo um curso para rainha, né? E levam 12 meses, está escrito aqui. Tudo isso, é 1 ano de rainha se preparando, entendeu? Quer virar rainha, vai ficar 1 ano recebendo cuidados e tal. Deve ser bom. Deve ser bom. Imagina, isso aqui era desse jeito, né, cara? Nessa época. E Esther, ela é escolhida. Essa moça que se chama Esther, ela é escolhida entre essas mulheres, está ali junto. Esther era prima de um cara que se chama Mordecai. Esse Mordecai, ele é lá da tribo de Benjamim. Está escrito que ele vem de uma tribo, então ele é israelita, daqueles lá. Benjamim era o irmão de José, aquele lá do Egito. Então ele é irmão dele, e esse Mordecai vem da descendência do irmão de José. Então ele é um judeu daqueles de sangue, né, legítimo, de descendência. E essa moça, que é a Esther, é prima dele, de Mordecai. Houve uma época na história também, só para a gente contextualizar, que a Babilônia, ela invadiu o lugar onde tinha um rei ali que chamava Joaquim. Isso tudo está aqui. Está no capítulo 2 aqui, ó, no versículo 6, está falando um pouquinho disso. Esse rei que se chamava, esse rei de Israel, né, que se chamava Joaquim, ele foi invadido por um rei da Babilônia e eles foram tomados. Esse rei foi preso, todo mundo foi levado preso, aprisionado, e a Babilônia dominou ali tudo. E esse Mordecai estava junto desses prisioneiros. E essa prima dele, Esther, também estava junto. E eles foram levados para outros lugares. Até que ele se encontrou nessa cidade que se chama Suzã, que é onde esse rei agora está governando. E a Esther, ela era bem novinha, e os pais dela morreram nessa época que foram invadidos. E ela ficou órfã. Mordecai, ele assumiu ela como filha dela, ele adotou ela. Ele adotou Esther. Né? E ela ficou com ele. E olha para você ver, ela foi uma das escolhidas para estar ali, para ocupar o posto de rainha. Tava ali no concurso de rainha ali, entendeu? E aí... concurso de Miss da época. Concurso de Miss, exatamente. Muito melhor, né? Porque ela ia ter um posto depois, né? Ela não ia ser a mais bonita. E eles realmente escolhiam as mais belas, as mais bonitas. E tá escrito aqui que Esther era uma das moças muito formosas e agradáveis, assim, no seu comportamento, que ela era uma pessoa muito simpática, ao mesmo tempo que ela era de uma beleza também única, ímpar, como dizem, né? E nessa época, eles levavam as rainhas, essas que estavam eleitas, de tempo em tempo para o rei ver, para ele saber se ele estava gostando, se não estava gostando. E na época que estava acontecendo depois de 1 ano que começou a acontecer isso aí, quando ele viu a Esther, foi como paixão à primeira vista. Então ele meio que, cara, essa mulher aí tem um negócio diferente. Ele nem quis ver outras direito e já coroou a Esther, e já Esther virou rainha. E é importante lembrar que o Mordecai tinha pedido para que ela não falasse que tinha uma herança judaica, né? Que ela não era judia. Que ela era judia, quer dizer. Por algum motivo, esse primo dela, que chama Mordecai, que acabou adotando ela como quase uma filha, ele falou para ela não dizer para esse rei que ela não era judia, de descendência e tal. Esse rei, ele não era judeu, então poderia trazer algum problema. Mordecai estava meio com medo e ele acabou dizendo esse conselho aí, né, Carlos? E na sequência dessa história,
Esse rei aí, ele promove um cara, tá aqui, ó, no capítulo 3, no versículo 1, ele promove um cara no governo dele. Depois disso tudo, ele fez um banquete para Esté, ele comemorou a nova rainha e tal. E aí, passado algum tempo, inclusive nessa mesma época, Mordecai, ele é chamado pelo rei para assumir um cargo lá. Mas era um cargo simples. Mas ele foi chamado e ele, a partir de agora, ele trabalhava também para esse rei. E nesse mesmo tempo, ele diz aqui, ó, no 3, versículo 1, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntavam a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecessem, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer à ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez plano para matar também todos os judeus que haviam no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Amã ordenou que tirassem sorte. Chamava-se isso de Purim, para decidir o dia do mês em que judeus seriam mortos. Foi sorteado dia 13 do 12º mês de Adar. Amã foi e disse ao rei que falasse isso com todas as províncias e tal, e o rei aceitou o decreto, e o rei assinou esse decreto e falou, olha, Amã queria até pagar para o rei uma quantia lá, tá aqui logo na sequência, para pagar essa galera que ia fazer a chacina, entendeu? Eu dou até uma grana para eles. Aí o rei falou, não precisa do seu dinheiro, fica tranquilo, eu aprovo, pode ir lá, esse povo é teu, faz o que quiser com esse povo. Só que esse povo era o povo de Ester também, e Ester tinha acabado de virar rainha. E ao mesmo tempo, Mordecai era judeu e disse para Ester não falar que ela era judia. Então vejam o emaranhado do trem aqui, né? Porque, imagina, Ester... Peraí, se ia matar todos os judeus, Ester estava na lista aí. Que ela era judia também. Será como esse Amã ia ficar entendendo que a rainha era judia, né? Porque ele não sabia, Amã. E ele não gostava, né? Ele não gostava dos judeus. Então, exatamente, porque os judeus não seguiam as normas, né? De adoração, no caso. Isso. Que aqui está bem claro, né? Aqui está falando que realmente ele não se prostrava, né? Quando ele passava. Mas o rei que deu esse decreto. O rei falou, olha, ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã. Agora olha para você ver, lembra que eu falei agora há pouco que Mordecai tinha sido, vamos dizer, ele foi empregado, né? Ele foi admitido como um funcionário do governo. Tá aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. No capítulo 2 do versículo 19, durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Quer dizer, e aqui ele fala assim, o rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. Quer dizer, se ele não tivesse sido admitido um tempo atrás, ele estava livre desse decreto aqui. Você vê, Deus admitiu ele pouco tempo atrás de Amã se tornar o segundo em maior.
Porque ele estava aqui como primeiro-ministro, tipo, o braço direito do rei. Virou a mão do rei. Amã se tornou a mão direita do rei depois que o Mordecai tinha sido admitido. Olha que loucura, velho. Você é admitido no emprego, aí um outro cara que não é o chefão entra no seu emprego, recebe honraria e você tem que honrar esse cara, se prostrar diante dele. Olha que coisa que Deus às vezes parece que está te metendo, né? Porque, querendo ou não, o Mordecai, se ele era um de Deus igual nós, assim, e ele era, supostamente, entendendo como Deus é, a gente sabe, Deus colocou ele lá. Deus fez com que ele fosse admitido pelo rei, para se tornar um funcionário do governo. E aí, daqui a pouco, ele passa por esse aperto aí. Tá, você tem que honrar o cara, você não honra, o cara fala que vai ter alguma coisa isso aí. Tem. E tem uma coisa importante aí nessa época, que era o se curvar, né? A pessoa tinha aquela pessoa como um senhor que tinha poder sobre a vida dela. E nesse caso, Mordecai não aceita que aquele ser humano seja o senhor da vida dele. Né? Preste adoração àquele homem. Eu fiquei ali, imaginando, né? Que até os funcionários, as pessoas ficavam, ele não vai se prostrar? O que está acontecendo aí? Pois é, né, man? Tá escrito aqui, ó, se curvasse e se ajoelhasse diante de Amã em sinal de respeito. É louco isso aí, cara. E para o judeu isso era uma outra coisa, era uma reverência. Uma adoração, uma né? adoração. Quase um culto ali. Ele não podia fazer isso. Você vê como é que eles são sérios, né, com o negócio. O cara botou o emprego dele em jogo. Sabe por quê? Porque esse cara aí era o segundo maior, mano. Isso aí não era qualquer um funcionário ali. Se ele falasse com o rei, esse cara aqui, ó. Quer dizer, Mordecai ali, ele olhou para Deus antes de qualquer outra coisa. Ele colocou o emprego dele em jogo, entendeu? Ele falou, ok, eu perco o emprego, mas eu não perco a minha direção. Não vou errar o alvo. É isso aí. Isso aqui é muito nobre dele, né? É muito legal você ver essa... Cara, mas imagina, ele estava ali trabalhando pro rei, cara. É uma coisa que hoje nem existe, mas a gente nem sabe a dimensão disso aqui. Você trabalhar num lugar desse aqui, ele governava sobre a região inteira onde ele estava. Quer dizer, Mordecai não teria para onde fugir. A família dele, todo mundo, todo judeu, estava todo nessa região governada por esse homem. Sim. Ele ia fugir para onde? Se todos estavam debaixo da guarda deles. Isso. E mesmo assim ele teve a fé no Deus dele. Pois é. Agiu conforme deveria. A gente vai ver como que as coisas Aonde isso vai dar, isso vai acabar andando. Eu acho que é aí que vocês estão curiosos, né? Eu também tô. Vamos vendo aqui, vamos continuar na história aqui. Engraçado, você viu aqui uma parte que eu achei curioso isso aqui, cara? Foi sorteado dia 13. Sabe esse negócio de dia 13, né? Que a gente tem sexta-feira 13, né? Essas coisas. Eu tô achando que foi por conta disso aqui. Os caras sortearam isso aqui, ô Edson. Os caras tiraram sorte pra ver que dia que ia exterminar o povo judeu, man. O Amã chamou os caras que estavam com ele ali, tirou sorte pra ver que dia que ia exterminar os caras. Na sexta-feira, né? Pode ser que desse aqui. Vai que o estudo é na sexta. Vai. Confere aí, pesquisa aí pra gente. E aí, a sexta-feira 13, sexta-feira 13, o dia 13 ficou sendo o dia marcado pra isso. Até então, tava nesse lugar aí a coisa, certo? Vamos ver qual é o desdobramento, o que Mordecai vai fazer quando ele souber desse decreto. Porque nessa época, cara, você deve lembrar, porque você estuda muito sobre isso. Nessa época, eles escreviam eles escreviam os decretos, subiam no lugar e lia para o povo, né? Isso. Em vários lugares da região daquelas províncias, eles se colocavam, se postavam em algum lugar, num púlpito, né? Tipo isso. E um coreto. E o rei dessa época, ele era um rei bem linha dura nesse sentido, né? Ele não voltava um decreto atrás. Não. Ele era realmente... Era uma coisa... preto no branco, né? Quando se lia o decreto, assim, isso vai ser o que está decretado.
Mas a Esther já consegue algumas diferenças aí com o rei, né? Mas nesse momento aqui... Não, nesse momento... Tem água para rolar aqui ainda. Tem. Tá, vamos seguir aqui. E aí, só o Salmo 23 aí para ajudar Mordecai. Salmo 23, pior que é exatamente isso, né, cara? O Salmo ali certinho, cara. Porque... Ele devia ler os Salmos, com certeza. Ele devia ler. Sim. Ô, Mordecai, lê o Salmo aí, mano. Como é que dorme numa situação dessa? Não, vou ler o decreto aqui para você aqui, ó. Por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. Olha ele manipulando, né? Então, só porque não adorou a ele. É claro que tinha sido um decreto do rei também, né? E olha que há um tempo atrás, ele tirou a rainha do posto porque a rainha também não seguiu as ordens. Então vê como é que esse rei é. Ele tirou a rainha, que era a rainha dele, do posto, porque ela não seguiu. O que ele não faria com um mero Mordecai, né? A pedido do segundo em poder ali, que é o primeiro-ministro, Amã. Bom, eu prometo depositar dinheiro, ele queria dar isso que eu falei antes. O rei tirou o anel, porque eles botavam aquele sinal do anel, lembra? O selo, né? O selo, para confirmar que tinha sido ele, que era como uma assinatura, né? Ele tirou o anel e falou, pode, tá garantido, faz o que você tem que fazer e tá tudo certo. Aí tinha dia, tinha hora. Ele confiava, né? Ele confiava nos súditos dele, que ele escolheu ali e, faz do jeito que você quiser. É isso aí. E seguiu assim. Então vamos ver o que Mordecai fez aqui nessa hora, né? Boa. É isso aí. Aqui na Esther 4:1, quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou suas roupas, se cobriu de pano, de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Que era como os judeus quando recebiam uma notícia ruim, né? Nesse caso era uma chacina, uma coisa né? importante, eles tinham essa cultura do pano de saco, de jogar o pó na cabeça, né? Eles eram dramáticos, falar a sua amargura, né? E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Tinham muitos decretos, né? Era um reino que tinha decretos... Muitas regras, né? Muitas regras e com suas penas pesadas. Se não seguisse, né? Verdade, desproporcionais, cara. Até, né? Você vê, né? Onde Mordecai se meteu. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram a contar, e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para Mordecai, pudesse tirar as vestimentas de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Porque ela não sabia. Não sabia. Ela só ficou sabendo que ele estava com pano de saco na frente do palácio. Ela estava lá dentro, ela não sabia de nada. E aí ela pega uma roupa nova, leva essa roupa para ele, fala para ele se vestir, né? E vir falar. Hataque, que foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Hataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Boa.
Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susa. Boa. Ordenando a destruição dos judeus, Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na presença lhe suplicasse pelo povo dela. Agora é muito interessante esse próximo ponto. Esse ponto é Vamos crucial. voltar. Mordecai era primo de Ester, mas Ester foi criada por Mordecai como filha, porque ela era pequenininha, ficou órfã, lembra que eu contei? E aí ele virou quase um pai dela. E aí ela se tornou rainha. Veja que coisa, né? E dá para imaginar que não devia ser uma vida fácil para Ester, porque ela foi criada como filho e ela tinha sem pais, uma cultura judaica, onde verdade, uma pessoa se casava com outra pessoa. É mesmo, já foi o homem se casava com a mulher e era só. E lá esse rei ele tinha quantas mulheres ele quisesse. Sim. Né? Então já era um choque cultural e muitas coisas ela teve que passar e é verdade. E aceitar, aturar, né? Até mesmo virar rainha, se não fosse da vontade dela. Mas ela foi escolhida, ela teve que se tornar rainha. Tá certo que não é qualquer uma que vai rejeitar o cargo de rainha, né? Mas ela realmente, para você ver, no final da história, a gente tem que voltar para entender como Deus faz as coisas. Porque foi Deus que colocou Ester lá. Ela já tinha perdido o noivo na guerra. Né? Ela tinha um noivo prometido que ela já tinha perdido. Então, e ela era jovem ainda. Jovem, bem jovem. Bem jovem. Né? Mas eu fico imaginando a quantidade de dificuldades que ela passou. De transformação, né? De outro aprendizado, de outra cultura, de outras regras. Sem entender direito o que ela está fazendo ali. E aí vem Mordecai com essa bomba para ela. Tipo assim, cara, me ajuda aí. Eles querem exterminar os judeus. E o interessante é que naquele preparatório que elas tinham de rainha, provavelmente eles deviam aprender todas as leis do palácio, né? Porque ela se mostra agora falando de uma lei que tinha lá. Sim. E que ela não podia... Olha que interessante isso aqui. Uma pessoa não podia se apresentar na frente de um rei sem que ele chamasse. Cara, agora imagina uma coisa, Carlos, que eu pensei. O decreto era morte. O negócio era pesado mesmo. O decreto era a morte. Era a morte, não era moleza, não. Era sinistro. Mas veja bem, Deus, Cristo falou assim uma vez. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas Deus disse, ninguém vai a Cristo se eu não tocar nele antes. Olha que esse rei, ninguém podia ir a ele se ele não o chamasse. Se a gente colocar o rei legítimo, que é o nosso Senhor, ninguém pode ir ao rei se ele não chamar antes. Ele tem que tocar você e aí você vai ao encontro dele. Aqui existia esse mesmo decreto, mas aqui eram coisas humanas, né? E eram decretos duros. E Ester, ela fala isso para Mordecai exatamente nesse lugar aqui, ó. E ela fala assim, seguindo ali no versículo 11, é do conhecimento de todos, desde servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem a licença do rei será morto, como você falou. E a não ser que o rei estenda seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Então já tinha 1 mês que ele não via ela e
puxa, ele não tá me chamando e você tá me pedindo isso? Aí ela manda de volta o recado para Mordecai. Ela manda esse recado aí, ela fala, pô, ninguém pode entrar. E ele já tem um mês que ele não me chamou. Se eu for lá e ele não estender o cetro para mim, eu vou ser morta. Só que aí, quando Mordecai recebe a mensagem dela, ele manda essa aqui para ele, ó, para ela. Ele dá logo uma pac. Olha você vê. Não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Tá bom, só porque você é judia, rainha, tu acha que não vai pro vinagre igual. Se você ficar calado numa situação como esta, olha o que ele fala agora, man. Mordecai fala isso para entregar de volta a ela. Se você ficar calado numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas aí ele ainda fala, mas quem sabe? Ele pergunta. Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. E aí, a rainha recebe esse baque de Mordecai. Cara, olha a fé desse Mordecai, mano. Ele estava certo de que com quem estava com ele. Ele parecia Davi mesmo aqui. Davi e Golias. Sabendo de quem estava com ele, mano. E ele falou, e ele sabia disso no sentido, mesmo que você não faça, socorro virá do próprio vai céu. Vir de outro lugar. Meu Jesus, mano. Isso aí é que é. Vamos virar Mordecai, velho. Agora, por que você parou aonde você parou? No momento desse, nessa época, né? Então tem toda essa colocação, assim. Por que ela virou rainha? O que aconteceu na vida dela estar ali e qual que era o propósito dela naquele momento. Como é perfeito, cara. Mas mesmo assim, se ela não quiser fazer... É uma escolha. É sempre essa escolha, né? A gente tem falado muito isso aqui no nosso canal. É sempre uma escolha de servir ao Senhor. Sim. E é uma escolha que você faz todos os dias. Nas coisas mais simples ou nas coisas mais importantes, como é num caso desse. Sim, cara. Isso é maravilhoso, né, cara? Nenhuma pessoa fica isenta de ter que tomar uma decisão pelo Senhor e não pelas outras coisas. Em qualquer posto que você esteja. Você pode ser rei, rainha, você pode ser um nada, você pode ser um mais ou menos. Você pode estar andando na rua, alguém te esbarrou. Todas as pessoas, ninguém. Naquele momento que te esbarrou, você tem uma decisão para ser tomada. Mas se você é uma pessoa que coloca Deus em seu primeiro lugar, você vai ter uma escolha a ser feita na direção de Deus. E está escrito, eu não sei exatamente como, mas parafraseando, aquele que escolhe pelo Senhor não será decepcionado. Não será decepcionado. Só que numa posição como essa da Esther, de Mordecai, que vale a vida, velho, é um negócio que nós aqui a gente ainda não provou. É complicado. Quando começar o final aí das coisas aí, mano, que eu tenho visto pegar, eu quero ver ninguém falando Jesus aí, entendeu? Eu vou falar. Eu creio que a gente vai receber uma força do Espírito, velho. Por exemplo, eu acho que o Mordecai aqui, velho, ele tava com o Espírito de nele ali, ó, na alta. Tipo, o Espírito de Deus tava sobre um cara desse, não tem condição. Ele tinha uma fé firme. Esther recebeu esse recado de Mordecai, mano. E aí, ela deve ter passado uns dias pensando e falado: eu sei quem é o nosso Deus. Você falou tudo pra mim. Ele é como se desse um chacoalhão na Esther e falasse: minha filha, você é rainha, mas você é nossa. E nós estamos com o rei dos reis. Você tá com medo de quê aí? Uai, que é isso que você não tá querendo entrar no palácio? Você é rainha? Aí, o que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. Então, beleza. Ela vai a favor de Mordecai e Mordecai fala isso aqui, ó. Vai, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada.
nem de dia, nem de noite. Eu e minhas empregadas jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai recebeu o recado e fez tudo que Esther havia dito. Isso aqui, o jogo tá virado nessa hora, cara. Ela pediu. Aqui teve o jejum e a oração. Pra você ver, ela foi primeiro falar com o Senhor, velho. Que é como tem que ser. Como tem que ser, velho. É como tem que ser. Ela foi prestar honras, ela foi se prostrar. E muito mais que isso, ainda sem o alimento e sem a bebida. Ela fez o jejum e a oração, que é muito importante na vida da gente, né? Ela foi viver ali um processo ali, e é curioso, né? São 3 dias, né, cara? 3 dias. E aqui está escrito que no 3º dia de jejum, Esther se vestiu com roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente ao salão nobre do rei. Depois de... Ela foi. No 3º dia. Cara, isso aqui não é muito louco, isso aqui, velho? Isso aqui, Cristo ressuscitou no 3º dia. Sim. E segundo a contagem de tempo que a gente já sabe, nós estamos no 3º dia, cara. Aí. Que a igreja vai se encontrar com o rei. Esther indo se encontrar com o rei no 3º dia, velho. Depois de... Aqui, no caso aqui, ela fez 2 dias e no 3º dia, em jejum, ela foi encontrar com ele. Nós estamos em 2 dias, porque 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Nós estamos há 2 dias passados. Então estamos no início do 3º. E o nosso jejum a gente está sem o nosso Senhor durante 2000 anos. 2 dias. A gente está em jejum, tentando conectar com Ele, orando, vindo com Ele, se colocando, estando aqui já há um pouco mais de 2 dias. E já estamos no 3º dia. E a gente entra no palácio. Aqui... Mesmo contra a lei. E aqui a gente está falando de coisas humanas, né? Aqui a gente está dizendo... A Esther entrando num palácio de um rei humano, com as suas leis, com os seus decretos. Agora, e essa outra parte que você está dizendo, ela é uma importância definitiva, né? Aqui, eles estão podem ir para a morte. E no que você está falando, a pessoa pode ter a morte da alma. Então, né? Nesse momento, no mesmo momento que o rei vai ser visto. Quer dizer, alguns para a morte e outros para a vida. E nesse caso aqui é um rei que não é do povo judeu, né? Não é do povo judeu. Claro. E o que você está dizendo vai vir do nosso rei. E não só para o povo judeu, mas sim para toda a terra. Assim como era esse rei. Esse rei, ele era rei de judeu, de gentil, de todos. Exatamente como ele era. E a mulher, a gente sabe que a simbologia da mulher é a igreja, não é? Isso. E uma mulher foi ter com o rei. A igreja não. A igreja foi ter com o rei. E a igreja está sendo chamada, né? A gente, nesses últimos tempos, está vendo como o povo está procurando a igreja, como as pessoas estão procurando esse contato com Deus, né? Essa sede de procurar o Senhor. Estamos aqui, nesse período, no 3º dia. É muito legal isso, né, cara? É muito legal ter essa... Cara, ela entrou no palácio, em frente ao salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente... Sentado no trono, velho. Que ficava em frente à porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora no pátio, a hora é agora, velho.
Ou ele estende o cetro, porque ela não foi chamada, ou ela recebe o decreto de morte. Mas o rei teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. E Ester entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. Quer dizer, ela foi aceita. A rainha, que achava que ia morrer, que achava que não podia fazer, em nome do próprio Deus e do povo de Deus, enfrentou um decreto de morte e foi aceita pelo rei. Que loucura, né, velho? Só Deus. Para dar essa força, né? Para dar essa fé, porque pelo que dá a entender, ele é um rei que tem as suas vontades. E ninguém sabia do que poderia acontecer. E criava os decretos assim, de repente, segundo a sua vontade. E ele já tinha usado de decreto contra uma a própria mãe anterior. A mãe dos filhos dele. Então, ninguém sabia o que, né? Não se sabia o que poderia acontecer. Né? E ela não sabia. Só que Ester recebe uma sabedoria divina aqui, que você até falou outra hora que a gente não estava gravando, que era, ele não conta, ela não conta, ela não fala o que é. Ela chama ele para um banquete, velho. Para um banquete. Caraca, ela consegue ter uma sabedoria de não ir com sede ao pote. Ela que chega... é o difícil da coisa. Poxa, né? Só pelo espírito isso aqui, cara. É. Ainda mais sendo mulher ainda, hein, Carlos? Que as mulheres são mais impetuosas, né? Mas ela teve paciência e chamou o rei. E curiosamente, ela pediu que o segundo em poder também tivesse nesse banquete. Ela chamou, venha se deliciar com um banquete que eu mesmo vou preparar para você e para o seu funcionário Amã, aquele que é o primeiro-ministro. Eu quero só vocês e deliciaremos de um banquete. Ela fez esse banquete com eles, recebeu. Aí o rei perguntou para ela, mas Ester, o que você quer? E isso no mesmo terceiro dia. Ali, logo mais tarde, eles já foram para o banquete. E Amã também estando lá à mesa, eles comeram, se deliciaram do banquete. E Ester disse, meu senhor, eu quero te fazer um segundo convite e te convidar para um segundo banquete. E aí eu te contarei a minha vontade. E o rei disse, me conte, eu posso te dar até metade do meu reino. E ela falou, venha no próximo banquete. E aí o rei veio e Amã foi junto novamente. E Amã estava muito instigado com isso. Ele estava feliz porque a rainha quis a presença dele. Para ele estava sendo nobre. Ele estava... E o que é curioso, ele achou que estava nas graças do rei. Não é? Que nesse versículo aqui, ó, no versículo 14, após Amã ter ido nesse primeiro banquete, ele, que já tinha tramado contra o povo judeu, para Mordecai, armou uma cilada e ele reúne com alguns da família dele, amigos, e faz essa armadilha para Mordecai. Eu vou falar a armadilha. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão para Amã de como seria essa armadilha. Mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Ao segundo banquete, no caso. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Olha que interessante. No meio desse processo lá atrás, quando o Mordecai tinha sido nomeado funcionário do governo, um dia, eu até não tinha contado essa história, que está aqui também. Eu pulei essa história, mas ela é super importante. Mordecai um dia estava sentado ali no palácio, ali no lugar onde ele ficava, e 2 funcionários da alta do governo de Xerxes estavam tramando matar esse cara, o rei. Porque eles estavam bravos com o rei por algum motivo, não cito o motivo aqui, mas eles estavam assim, enfurecidos com esse rei, e eles queriam matar ele, e os 2 estavam tramando. Mordecai ouviu e contou para Ester.
Esté se apressou e contou para alguém para ir falar com o rei. O rei, ouvindo isso, mandou uma investigação. Nessa época já tinha investigação. Sim. Mandou uma investigação ser feita e eles realmente entenderam que esses dois caras estavam tramando contra o rei. E aí eles foram enforcados, foram mortos. E nesse dia mesmo, o rei falou, pega o meu diário lá, um negócio que eles escreviam, um livro, e escreva tudo o que aconteceu hoje. E aí ele deixou lá escrito, lá nesse dia, lá atrás. Nesse dia do banquete aqui, nessa noite que ele construiu a forca, Amã, o banquete da rainha, o segundo, seria no outro dia. Veja bem, na mesma noite que Amã construiu a forca, o rei, nessa noite, não estava conseguindo dormir. Ele estava tendo insônia, e aí ele falou para os funcionários dele, pegue o meu livro, eu quero ler algumas considerações da minha vida que passou, as histórias que passaram, as mais recentes. E aí, curiosamente, a história que eles leram foi exatamente essa que Mordecai tinha dado honras a contar, a passar essas informações para Esté, e Esté foi para o rei e falou, Mordecai presenciou eles falando isso e vai acontecer isso. E estava escrito no livro. Após eles lerem essa história para o rei, Amã, por acaso, chegou no palácio. Provavelmente ia contar todo o plano, porque ele queria enforcar Mordecai no outro dia, pela manhã. E aí, olha esse pedaço é sensacional. Não perde, fica aí. Aí, o rei, pergunta para ele assim, que depois que eles contaram a história do que Mordecai fez por ele, na cabeça do rei, o rei pensou assim, cara, será que eu homenageei esse cara? Esse cara salvou a minha vida. Eu não fiz nada por esse cara, pô. E aí, Amã, após ele não ouviu a história, Amã, quando Amã chega, ele ouve uns barulhos e fala, quem tá por aí? Aí eles falam, Amã, fale para o Amã entrar. Amã entra e ele fala, Amã, como seria uma homenagem ao homem? Uma melhor homenagem que você pensa? Que você me sugere? Isso é sensacional, cara. O próprio inimigo, a quem ia enforcar Mordecai no outro dia, fala as homenagens que ele mesmo queria para ele. Provavelmente ele achou que as homenagens seriam a ele, que o rei queria homenageá-lo. E esse cara fala tudo que ele pensa que seria o mais top de top para homenagear um cara. E eu acho que a gente pode até ler. Você quer ler? Pode ler. Eu leio? Então, Amã entrou e o rei lhe disse, eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que eu devo fazer por ele, Amã. Aí Amã pensou, quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. Não será mim. Amã deve ter pensado rápido ali, né? Então Amã disse, como se fosse para ele, né? Imagina, o melhor do melhor, Amã disse, mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e diga em voz alta o seguinte, é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Amã, vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de me dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo. Quer dizer, o próprio cara que queria matá-lo teve que prestar honras a ele. Olha que reviravolta. Eu fico pensando aqui, né? É isto que
faz ao homem a que o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã, esse momento aqui deve ter sido uma virada ali, né? Porque vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Meu Deus do céu, cara. Pesado, né? Porque ele deve ter ficado branco na hora. Ele quis matar um homem que Deus tinha tocado. Sensacional, cara. E isso porque não tinha tido ainda o segundo banquete da Esther. Ok? Meu bom. Eis que o segundo banquete da Esther acontece. Isso depois de todas as homenagens feitas a Mordecai pelo próprio Amã. Ela fala: Senhor, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravo, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. Mas mesmo assim, mesmo sendo essa pequena desgraça, o rei disse: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde ele está? Isso que eles estavam exatamente no banquete. No segundo banquete. Isso aí, porque o primeiro foi na boa, ela só fez o jantar, o rei perguntou: e aí, o que era que você queria me dizer? Ela: vamos fazer um segundo. A hora é essa. E aí ele pergunta pra ela: quem que é o cara que tá querendo fazer isso aí com o seu povo e com você e tudo? E aí, mano, vem a hora aqui crucial. Lembrando que a Amã tá junto com eles ali. Nesse segundo banquete também ele foi convidado. Angustiado já por causa do Mordecai. Porque ele já teve que fazer as honras a Mordecai. Aí né? ele falou: pronto, agora tem alguma coisa aí dando errado aí. Já foi para esse banquete diferente do como foi do primeiro, né? É verdade, velho. O segundo banquete, né, velho? Verdade. Bom, aí Esther fala pro rei: o nosso inimigo e perseguidor é Amã. Se tivesse num filme ia fazer este homem perverso, respondeu Esther. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. Imagina aí, com os olhos regalados. Nossa, sou eu mesmo. Bom, aí o rei ficou abalado com a informação, ficou bravo, tá escrito aqui na sequência. E aí alguns homens que trabalham para o rei já cobriram com um pano a cabeça de Amã. Tá escrito aqui, ó. No versículo do 8 aqui, final do 8. Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamando Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura, veja bem, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Aí o rei fala: enforquem Amã nela. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Pois é, man. E aí, a história, como diz, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Exatamente, não só isso. Cara, toda a casa, toda a propriedade que tinha de Amã foi dada para Esther e Esther deu a Mordecai. Então ele ainda foi restituído em muitas coisas, em peças de valor. E não só isso, para terminar ainda, no final aqui do capítulo, no final do livro de Esther, ele revela aqui como que foi o final de Mordecai nessa história. Ele fala assim... Vale a pena. Vale a pena, né, meu? Desculpa. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes
fez e também a história completa de como colocou Mordecai num Mudou totalmente. alto cargo do seu governo. Tudo isso está escrito nos livros da história do rei da Pérsia e da Média. O judeu Mordecai, olha só, para onde ele foi? O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça, pelo progresso dos judeus. Além de tudo, Mordecai foi colocado no mais alto posto, no mais alto cargo que ele sequer poderia imaginar. Aquilo que a gente falava lá no início. Virou a mão do rei, né? Virou o braço direito. Como José. Como José, exatamente tal como. Aquele que confia do Senhor não será frustrado. Quantas coisas esses dois tiveram que enfrentar até que chegasse esse episódio. E no primeiro momento, Carlos, que eles tiveram qualquer aflição e que souberam, primeiro, eles foram coroados com a graça de Deus. A graça do Senhor estava sobre eles em todos os momentos. Se a gente perceber nessa história, a gente vai ver que o Senhor literalmente prestou favores a eles gratuitamente. Primeiro, com a Esther virando rainha. Uma menina, sem a menor possibilidade ali de um povo que nem era querido por eles. Ela virou rainha, primeira graça. Porque ela tinha perdido pai e mãe. Estava órfã. Né? E estava órfã. Aí recebe uma família. Uhum. Uma família... Vive nessa cidade que chama Suzã. Ali é escolhida para virar uma potencial rainha. Dentro de todas aquelas mulheres lindas ali, bonitas. Ele se afeiçoou dela. Diz que ela encontrou graça aos olhos deles. Olha para você ver. Eles perceberam que Esther era agraciada, que ela tinha algo diferente. Esse algo diferente só pode vir do alto. É a graça dele. Veja bem, alguém que tramou contra um homem e fez com que esse homem voltasse contra aqueles que eram exatamente os queridos do Senhor. Vamos dizer assim, aqueles que eram os que andavam com o verdadeiro Deus. Foram contra eles que tudo aconteceu, não foi contra outros qualquer. Foi contra quem anda com Deus. Esse é o nosso legado. O nosso legado é, muitas vezes, realmente receber do inimigo todos os dados inflamados, como dizem, né? E Mordecai e Esther ensinaram a nós como combater esse dardo inflamado. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram, Carlos? Orar. Buscaram a Deus em primeiro lugar. Né? Não só um. E não trocaram. Não trocaram de Deus. Acho que Mordecai mostrou muito ali, quando ele não se prostrou. E no sentido para um homem que, qualquer. E aquilo tinha um valor. E Deus foi fiel a ele também. Deus é fiel sempre, né? A gente é que se perde. Olha, essa história, por ela mesma, já diz tudo. Quando você tiver com tempo, releia essa história com calma, aprecie a boa graça do Senhor. Como o próprio Senhor estava ali, presente com eles, desde o início até o final da história. Veja que no final da história, Deus ainda leva Mordecai a grandes honras. E uma menina que era órfã se torna rainha. Para você ver o poder de Deus, que com muito pouco ele faz demais. Há pessoas que têm o coração verdadeiramente voltado para aquele que é tudo que importa para eles. E nessa história, os ambiciosos que estavam atrás da riqueza e da ambição e passando por cima de todo mundo não conseguiram nada. Não conseguiram. Deus coloca o favor dele
e a graça todo o tempo a favor daqueles que estão com o Senhor. Como está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Isso aí. Bom, essa é a história de Esté e Mordecai. Duas pessoas que são como a gente aqui, trilhando o caminho daquele que nos chamou para honrar Ele e fazer com que Ele seja visto da maneira a qual Ele é, e não de outro jeito. Desse jeito, dando favores, graça e te colocando muitas vezes em provas, mas provas que até não exatamente te colocando, mas fazendo com que você, após passar por provas tão difíceis, reconheça ainda mais quem é o Senhor que você segue. Porque no final, você não é decepcionado. Esse é o nosso Senhor. E por isso que a gente diz, né? Buscar a palavra aqui. Primeiro. Buscar o entendimento de quem é esse Senhor que a gente está falando. Né? E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Isso é uma Bíblia de testemunhos. Testemunhos. Olha que testemunho lindo que a gente leu aqui. Fique com ele, aprecie ele, deguste. Todo o tempo. Valeu, obrigado. Até o próximo. Boa noite. E com Deus. Valeu, Adson. Valeu.